eu vou contar um segredo para vocês de como conseguir gerar muito tráfego nos artigos de vocês usando as palavras-chave certas para o seu conteúdo. Eric Casagrande aqui da SEMrush, e é isso mesmo. Existem métricas que a gente precisa olhar sobre as palavras-chave antes de começar a usar elas dentro dos nossos conteúdos. E uma forma de conseguir gerar tráfego dentro dos nossos artigos é usando palavras-chave de baixa concorrência, com baixa competitividade. Uma das métricas mais importantes para escolher as nossas palavras-chave, é claro, é o volume de busca que elas têm mensalmente. E isso pode variar de um volume pequeno para volumes enormes. Porém, existe uma segunda métrica, que é a dificuldade de ranqueamento, ou Keyword Difficult, assim como você vê aqui na plataforma da SEMrush. Isso indica o quanto é difícil ranquear nas primeiras posições do Google. E quanto menor for esse número, mais fácil será você ranquear nas primeiras posições e gerar mais tráfego para esse termo dentro do seu site. Mas quais são os números? Qual é o percentual que faz sentido aí para definir que essa palavra-chave é uma palavra-chave de baixa concorrência? A gente pode definir que até 30% são palavras-chave de baixa concorrência. Entre 30 e 65 são palavras-chave de média competitividade. E acima de 65, a gente estaria falando de palavras-chave de alta competitividade. E o segredo aqui é encontrar palavras-chave de baixa competitividade, mas que tenham também um certo volume de buscas. Assim, você consegue atender um volume de pesquisa e ranquear mais fácil nas primeiras posições. E como que a gente encontra essas palavras-chave de baixa concorrência? A primeira coisa é começar a fazer uma lista de palavras-chave, independente da dificuldade delas. Você deve usar o Google, simples. Coloque o seu termo, o termo que você quer criar um conteúdo no Google e veja quais são os sites e as palavras-chave que aparecem como resultado. Veja quais são as palavras-chave relacionadas, quais são as palavras-chave que aparecem nos títulos, quais são as sugestões que o Google dá para outros termos de pesquisa. Vá fazendo a sua própria lista de palavras. O segundo ponto é você usar e pesquisar cada um desses links que ranqueia nas primeiras posições e usar a ferramenta Organic Research aqui da SEMrush. Veja quais são outros termos que essa mesma URL ranqueia e também pode estar relacionado àquele assunto principal. Você pode listar essas palavras-chave novamente, agregando a sua lista original. Depois, você vai na ferramenta Keyword Magic Tool aqui da SEMrush. Essa ferramenta é a que tem a melhor e maior base do mercado sobre palavra-chave com todos esses dados. Nessa ferramenta, você pode ver exatamente qual é a dificuldade de ranqueamento para cada um dos termos. Você vai novamente colocar o seu termo principal e ver quais são as pesquisas relacionadas a essa palavra-chave que podem acrescentar à sua lista principal. Vá enriquecendo essa lista com mais termos. E à medida que você vai colocando os termos e checando a dificuldade de ranqueamento, você vai selecionando esses termos e criando um projeto no Keyword Manager, que é outra ferramenta onde você coloca apenas as palavras-chave que são importantes para você. Sugiro que você coloque entre 100 e 200 palavras relacionadas a esse assunto principal. E agora, dentro do Keyword Manager, basta você filtrar a lista por Keyword Difficult. Veja, a ferramenta organizou a sua lista de palavras-chave com base na dificuldade de ranqueamento. Provavelmente esses termos deste assunto são os melhores exemplos que você deve ter e contemplar dentro da redação do seu artigo. Use essas palavras-chave de baixa concorrência e crie conteúdo ao redor delas. Será mais fácil o seu site ranquear nas primeiras posições sobre esse termo do que para termos que têm uma dificuldade alta. À medida que o seu site e o seu conteúdo consegue ranquear e gerar tráfego, você vai ganhando mais autoridade e mais relevância, tornando mais fácil, inclusive, ranquear para termos de dificuldade maior.
E outro ponto muito interessante, mesmo que você tente fazer um artigo para palavras-chave com grande volume e dificuldade de ranqueamento médio ou alta, contemple também palavras-chave com dificuldade baixa de ranqueamento. Use palavras-chave relacionadas dentro do mesmo artigo. Um artigo não ranqueia apenas para um ou dois termos, ranqueia para vários. E quanto mais palavras-chave de baixa dificuldade de ranqueamento você inserir dentro do seu artigo, para mais termos você deve gerar tráfego e, portanto, aumentar o resultado de tráfego do seu blog e do seu artigo. Viu só? Esse é o segredo. Contemplar palavras-chave de baixa concorrência dentro do seu artigo e, às vezes, escrever artigos focados em palavras-chave de baixa concorrência. Tem muito mais sobre palavras-chave e sobre conteúdo aqui no nosso canal. Fique à vontade para clicar nos nossos vídeos. Um grande abraço!